Pessoal, o que eu tenho para trazer para vocês é muito grave, informação gravíssima. Há suspeita de que haveria uma tentativa contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. Vocês devem estar sabendo que num evento lá do Rio Grande do Sul, do agronegócio, em Não Me Toque, o Bolsonaro participou e reuniu milhares de pessoas. Muitas pessoas foram para ver o ex-presidente Bolsonaro. Entretanto, a polícia militar encontrou no meio dessas pessoas um sujeito com uma faca. Características muito estranhas. A polícia ainda não forneceu maiores informações, mas segundo uma publicação do advogado de Bolsonaro, há sim uma grande suspeita que este homem ia tentar contra a vida do Bolsonaro. Até então, o Metrópolis e Correio Brasiliense trouxeram uma nota sobre isso. Já aconteceu, já tem umas 2, 3 horas que eu trago essa informação para vocês. Até agora a grande mídia não tomou, nenhuma providência para falar sobre isso ou expor novas informações, a não ser o Metrópolis e o Correio Brasiliense. Vamos lá. Homem é preso com faca em feira onde Bolsonaro estava, diz Mudgarden. Segundo o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o caso aconteceu em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Washgarden, afirmou nesta quarta-feira que um homem foi preso portando uma faca em uma feira onde estava o ex-presidente, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Em um post no X, também conhecido como Twitter, Washgarden pediu à Polícia Federal que apure com lupa a ocorrência. Bolsonaro esteve na cidade para participar da feira voltada para o agronegócio na terça-feira. Abre aspas. Recebo com preocupação a informação de que foi preso um homem ontem em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, portando uma faca, justamente na feira onde o presidente Bolsonaro estava. Solicito à Polícia Federal que apure com lupa a ocorrência. Se necessário, os advogados do presidente estão à disposição. O Correio Brasiliense entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul para obter mais informações, mas não teve retorno. O advogado do Bolsonaro ainda afirmou que advogados do ex-presidente estão à disposição para acompanhar o caso. O que estranha é que realmente a informação é de ontem, tá? Tentou acontecer isso ontem. A primeira informação que eu tive tem mais de 2 horas, quase 3 horas atrás, e eu estou gravando o vídeo agora para colocar para vocês, ainda não tem maiores informações. O Felipe Barros postou um vídeo que está viralizando na internet com esse cidadão aqui sendo o possível suspeito, né? Homem com uma faca foi detido pela polícia na Expo em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, evento onde o Bolsonaro estava. E aí começou a levantar suspeitas, né? Seria o segundo Adélio do Partido das Trevas, a Renata Andrade, cara de eleitor da esquerda, o Bruno, cara de petista. Enfim, essa é a grande questão. Eu vou colocar o vídeo. Se por um acaso eu colocar aqui e não aparecer, é porque eu vou editar, porque tem muita coisa que a gente coloca e acaba não podendo ser mostrado, tá? Então eu vou colocar para vocês e assiste aqui esse trechinho aqui. Aí vocês veem aí o momento em que a polícia efetua a prisão do rapaz, uma aglomeração grande, tá? Então assim, um tanto quanto atípico, você vê aí todo mundo de verde e amarelo, pessoas com verde e amarelo, pessoas mostrando que lá não estava um clima frio, ninguém de blusa, e você vê os trajes do cidadão aí, a bota, as roupas, o traje, e o homem portando uma faca no evento em que se encontrava o Bolsonaro. Isso chamou muitas suspeitas. A especulação é de que haveria um atentado contra a vida do Bolsonaro. E Bolsonaro, mais do que nunca agora, tem que prezar pela sua vida, tem que tomar muito cuidado, porque assim, tá na mira, né? Então, assim, é uma pessoa que é amada por milhares, mas odiada por milhares também. Então, tem que tomar muito cuidado com sua vida, tá bom? Mas vamos lá, outra notícia que eu trago para vocês. Sabe, essa notícia valeu para a semana toda. Coragem, essa é a palavra que eu trago para informar essa notícia para vocês. Vocês lembram da prisão do capitão Assunção? Uma prisão determinada pelo Alexandre de Moraes, falando que haveria uma ameaça contra a vida dele, contra a vida do Lula, por postagens feitas no TikTok.
de um deputado lá do Espírito Santo. A Câmara, ou melhor, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo resolveu tomar para si a discussão se ele permaneceria preso ou não. E olha só isso. A Assembleia Legislativa enfrenta o Alexandre de Moraes e decide soltar o deputado. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ALES, decidiu por uma esmagadora maioria soltar o deputado estadual Capitão Assunção, do PL do Espírito Santo, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Com 24 votos a favor da soltura, 4 pela manutenção da prisão e 1 abstenção, a Assembleia encaminhou um decreto legislativo e um ofício ao STF, comunicando a decisão. O presidente da Casa, Marcelo Santos, do Podemos, detalhou o processo e ressaltou que a vontade da maioria parlamentar foi clara. Abre aspas. Ficam suspensos os efeitos da prisão preventiva determinada contra o deputado Capitão Assunção, Lucínio Castelo de Assunção, nos autos da petição 10.862 do Espírito Santo, em curso no Supremo Tribunal Federal, devendo a mesma ser revogada, diz o documento. Pois é, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aqui tomou para si a responsabilidade, e você vê que os números aqui são números que são impressionantes. O próprio Eduardo Bolsonaro fez uma postagem aqui mencionando, por 24-4, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo revoga a prisão do deputado Capitão Assunção. Ele foi preso em sua igreja em 28 de fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes. Vitória da Liberdade. Aí ele colocou aqui quem votou contra. Um do PT, um do PSOL, um do PSD e outro do PT. São 2 do PT, um do PSOL e um do PSD que votaram contra. Mas olha só, o Coronel Meiro Oficial fez uma publicação aqui também. Deputados revogam a prisão do Capitão Assunção. Ele escreveu o seguinte: o plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ALES, decidiu revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, em sessão realizada na manhã dessa quarta-feira. A decisão foi tomada por 24 votos a favor da revogação e 4 votos contra. É uma derrota para Alexandre de Moraes e uma grande vitória para a democracia. Ainda existem homens e mulheres de valor nesse país. Essa a atitude que estávamos esperando do Congresso, quando foi votada a prisão de Daniel Silveira. Eu vou entrar nesse assunto da prisão de Daniel Silveira. Então, já estou sentadinho aqui para receber as pedras que eu vou levar agora. Quando aconteceu a prisão do Daniel Silveira, eu estava com as pautas pelos aposentados, pelas pessoas com deficiência em Brasília. Eu fiz um podcast onde eu participei com o Luiz Miranda, antes daquela briga que aconteceu com o bolsonarismo. Então, eu tive uma reunião com um podcast com o Luiz Miranda. Isso está aqui no nosso canal. Vocês podem observar isso, acho que de 2020 ou 2021 ainda, né? Assim, poucos dias depois daquele caso do Daniel Silveira. No podcast, uma coisa me chamou a atenção: a traição dos aliados do Bolsonaro ao Daniel Silveira. Presta atenção no que eu vou falar, depois você me critica. Afinal, eles nunca erram, né? Quem erra é quem critica. Mas só presta atenção. O Luiz Miranda falou o seguinte sobre o Daniel Silveira. Falei, olha, ô Luiz Miranda, você sabe que as decisões tomadas pelo Supremo em relação ao Daniel Silveira violam totalmente o direito da imunidade parlamentar previsto na Constituição. E por que foi que os deputados da base bolsonarista viraram as costas para o Daniel Silveira e deixaram ele ir para o fogo? O que aconteceu? O Luiz Miranda respondeu o seguinte, tá gravado, tá no podcast. Ele falou, olha, realmente, os aliados do Bolsonaro, o Luiz Miranda ainda falou, nós, aliados do Bolsonaro, resolvemos deixar o Daniel Silveira na fogueira. Por quê? Porque o Bolsonaro estava tentando construir uma articulação e apaziguar os ânimos com o Supremo Tribunal Federal. Acontece que vem o Daniel Silveira com aquele momento mais insano e faz aquela coisa idiota que é falar, fazer o vídeo e jogou por terra todo o momento de pacificação que nós, aliados do Bolsonaro, estávamos tentando. Então, ali houve a assunção de que todo mundo virou as costas para o Daniel Silveira, inclusive o bolsonarismo. Não sou eu que estou falando, foi o Luiz Miranda.
Aí você vai me falar, mas o Luiz Miranda não é confiável. Olha o que ele fez. Depois, tá? Ali era na época que ele ainda era aliado do Bolsonaro. Foi bem depois que aconteceu aquele negócio da Covid. Tá? Lá do irmão dele. Mas, logo que eu saí, eu conversei com vários outros deputados, tá? E alguns, eu não vou citar o nome porque ainda estão com mandato, né? Mas outros eu vou citar. Por exemplo, um irmão, um parceiro, um cara gigante. Em todos os sentidos, porque o cara é grande mesmo, tem quase 2 metros de altura. O delegado Antônio Furtado. Para mim, um dos melhores parlamentares que já pisaram dentro do Congresso Nacional. Um grande parceiro. E aí eu falei, ô Antônio Furtado, você viu o meu podcast aqui, onde eles falaram do Daniel Silveira? Ele é delegado, o Antônio Furtado. Ele falou, Sandro, é uma aberração o que aconteceu, mas foi exatamente essa a ordem que veio dos aliados de Bolsonaro, à época do União Brasil, que era aliado ao Bolsonaro, e também do próprio partido Bolsonaro, à época ainda, né? Então, o Daniel Silveira responde hoje por um acovardamento da Câmara dos Deputados. Coisa que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo não fez. Teve peito, teve coragem, 24 deputados de honra, de coragem, fizeram o que se esperava dentro da Constituição. Mas não para por aí. Sabe qual o problema de tudo? Agora é saber se Alexandre de Moraes vai acatar o que está previsto na Constituição e acatar o pedido da Assembleia Legislativa. Para começo de conversa, a ordem nem poderia vir do Alexandre de Moraes, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, não é do Alexandre de Moraes, mas se ele vai cumprir o que está previsto na Constituição e acatar o pedido dos deputados ou não. Ou se vai ficar por isso mesmo. Porque a Câmara dos Deputados, esqueçam, essa já é também do governo Lula. Já está bem organizada, alinhada com o governo Lula. E isso aqui, tá aí o meu motivo das minhas críticas que vocês tacam tantas pedradas. Eu não tô aqui para agradar a bolha. Mas eles acertam em tudo. A Câmara poderia, naquela época, antes de tanto poder, ter barrado isso, protegendo o Daniel Silveira. Mas o Bolsonaro tentou bem depois com anistia. Pois é, bem depois. Depois que a força já tinha esvanecido e depois que veio por parte do Bolsonaro. E não do Congresso, e não da base aliada do Congresso que o próprio Bolsonaro tinha. Entenderam? O meu ponto de indignação aqui foi claro. Você concorda comigo ou não? Porque eu não sou dono da verdade, não. Esse aqui é o meu ponto de vista. E eu falo besteira pra caramba, eu erro pra caramba. Mas eu tava lá. Eu vi acontecer. Eu conversei com o pessoal. E ali eu achei uma bruta de uma sacanagem. Tá? E essa sacanagem foi dos dois que se dizem os defensores e abrem a boca para falar salvem o Daniel Silveira. Foi os caras que deixaram ele na cova dos leões. Só que os leões saíram da jaula e hoje está comendo todo mundo. Até quem é deputado estadual, todo mundo. Tá? Essa é a minha indignação. Se eu tô errado, pode puxar minha orelha que eu não sou dono da verdade, não. Mas bora lá, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ainda ao nosso editorial. É o seguinte, vai ter eleições na Venezuela. Dia 28 de julho, pasmem, dia da comemoração ali do aniversário do Hugo Chávez, né? O padrinho do Maduro, que deixou tudo de presente para o Maduro lá em 2013. E Lula, o presidente da República, diz estar muito feliz com a data para a eleição na Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira, dia 6, que ficou feliz com a marcação das datas das eleições na Venezuela. O país vizinho marcou o pleito que tradicionalmente ocorre em dezembro, para 28 de julho. Abre aspas. Sabe que eu fiquei feliz foi que, marcada a eleição da Venezuela, disse Lula, questionado se é um pleito justo, respondeu. Olha só o que o Lula disse. Abre aspas. O que disseram na reunião que tive na Guiana, na CELAC, é que vão convidar olheiros do mundo inteiro. Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento da oposição aqui, nada vale. A declaração foi dada pelo petista minutos antes de receber o presidente da Espanha, Pedro Sánchez,
em uma visita oficial no Palácio do Planalto. Então, assim, não para por aí não. Lula também tem que defender ali a Venezuela, né? Uma matéria do Metrópolis. Lula pede presunção de inocência para eleições venezuelanas. É um escárnio com a cara da população, né? A gente não pode já começar a jogar dúvidas antes das eleições acontecerem, afirmou o presidente nessa quarta-feira. Sabe qual que é a minha preocupação? Se alguém criticar os jornalistas, alguém assim, criticar as eleições na Venezuela, se vão mandar prender porque está atentando contra a democracia do país vizinho. Será que vão fazer isso? Será que se a gente vê o Demétrio ou qualquer outro jornalista aí falando, olha, meu amigo, as eleições na Venezuela é uma ditadura, não é justa e é uma aberração o que vai acontecer, porque não tem oposição. Não tem oposição na Venezuela. E se isso acontecer? Se isso acontecer, estão tentando contra a democracia da Venezuela, estão pondo em dúvidas as eleições venezuelanas. E aí, será que o Lula vai mandar prender quem falar isso aqui no Brasil? Não dá para falar em presunção de inocência onde não existe inocência. A grande questão aqui é que a Globo também detonou o Lula. Dessa vez, nem eles estão conseguindo mais. Chegou a um nível tão assustador que nem eles conseguem mais. Assiste aqui esse trecho da Globo News. E ultimamente eu ando mal com vocês, hein? Tô fazendo vocês assistirem muita Globo News. Mas só com a parte que essa não é tão danosa a vocês. É a parte de sensatez e de lucidez. Olha só. Merval. Isso é um assinte, porque todo mundo sabe que a eleição não tem legitimidade, não tem candidato de oposição. A oposição foi proibida de disputar. Maria Corina, que era uma candidata forte, está proibida. Então não é possível que o Lula não saiba. É evidente que ele sabe que a eleição já de largada não é correta, não é legítima. Não pode fazer esse comentário. De que eleição ele está falando, né, Dapi? De que eleição ele está falando? A do Brasil ou a da Venezuela? Porque assim, tirou o candidato da oposição, não pode ter oposição. Fiquei na dúvida também qual eleição ele está falando. Mas vamos lá. Não, demonstra não acompanhar a Venezuela ou preferir não acompanhar, porque como uma eleição que você não tem a liberdade dos candidatos se realmente se colocarem, que a justiça venezuelana, que é toda infiltrada pelo chavismo, derruba sucessivas vezes. Marca a eleição no dia do aniversário do Chaves e acha bonito isso? Acha que isso não tem nenhum tipo de mensagem? Pois é, o Pix não deve ter caído e a galera não gostou muito não. E aí, tem uma matéria agora que eu vou colocar para vocês, que é do Conexão Política. Lula ainda ironizou Lula sobre a Venezuela. Se a oposição de lá for igual a daqui, não vale nada. E realmente a oposição de lá é igualzinha daqui, Lula, não vale nada. Sabe por quê? É inelegível. Tanto a Maria Corina, que movimenta milhares de pessoas, quanto o Bolsonaro, que também movimenta milhares de pessoas, que teve, bem dizer aqui, computada metade dos votos, está fora das eleições. Aqui. Lá também. Então, se, como o Lula disse, a oposição de lá for igual a daqui, não vale nada. Está inelegível, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quarta-feira que nada vale se o candidato de oposição nas eleições da Venezuela apresentar o mesmo comportamento que a oposição no Brasil, liderada pelo ex-presidente Bolsonaro. Pois é, não vale nada mesmo não. Está inelegível. Esse é o ponto. E quem deixou, e quem se beneficia, e isso é justo, isso é legal, agrada ao povo brasileiro, e a metade da população que votou no Bolsonaro, como é que fica? Pois é, imoralidade escancarada. É simples assim. É simples assim. É imoral. E aí, quando você vê a fala da Globo News criticando a Venezuela, só tira o nome Venezuela e substitua por Brasil. Você vai ver que a fala se encaixa perfeitamente. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no último editorial. Se gostou, compartilha, me ajuda aí. E se ficou até o final, coloca no comentário, olha, fiquei até o final. Isso ajuda, tá? Porque o pessoal que entra
ver os comentários e ver você falando, fique até o final, o conteúdo é bom. O pessoal fica, isso me ajuda. Essa informação chega para mais pessoas. Ou, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, como por exemplo o caso do Daniel Silveira, cara, a sua crítica é bem-vinda. Por quê? Porque eu aprendo com vocês. Eu aprendo muito. E nem tudo eu sou o dono da verdade. Então, deixa a sua crítica aí também, que não vai ser ruim não, tá bom? Isso aqui é uma democracia. Não sou autoritário e tirano como alguns aí, que tiram até as suas redes sociais se não concordarem com o que você fala. Pelo contrário, pode criticar à vontade, porque se você criticou é porque o seu ponto de vista é diferente do meu. Posso até não concordar com o que você fala, mas lutaria até o final para que você tenha o direito de falar. Isso é democracia, tá bom? Obrigado. Vejo vocês daqui a pouquinho.